match de Trump e Lula. O Trump deu super like, né, no Tinder do Lula. Tudo no giro de capota, né, Beth? Estou cansada de viver momentos históricos. O Milley ficou lá com um tweet na mão, mano. Um tweet impresso na mão pra fazer o quê? Colocar num quadro? Concordo com você. E aí, minhas foices, e aí, meus martelos? Estamos mais uma vez aqui com o Pinga Fogo, né, Betinha? Pinga Fogo, edição 5. Estamos começando, eu sou a Betina Astral. E eu sou Bolívia. E agora a gente vai falar sobre as notícias da semana. É, o que andou acontecendo aí mundo afora, né, Vamos Beth? falar da novela da Blindagem, que também ali tem um par romântico com a novela da Anistia. Top. Vamos falar também sobre uma piada que o senador Moro fez lá no passado, que tá voltando pra pegar ele no... Callback de piada no plenário, é isso que você tá me falando? Não foi no plenário, mas tá voltando pra pegar ele no calcanhar pela justiça. Que bênção, hein? Eles não têm nada devendo, né? Eles estão tranquilos, com a consciência tranquila, né? Nem estavam tentando aprovar a PEC da bandidagem. Exatamente. Também vamos falar do encontro de Lula e Trump na ONU. Ué, mas eles não eram rivais? O que tá acontecendo? Love is in the air. Rolou uma química. Em menos de um minuto. Amor à primeira vista. Ele entendeu, né? Lula ladrão roubou meu coração. Vamos também falar de Netanyahu, que foi abandonado em plenário na ONU porque as pessoas não queriam compactuar com seu discurso. Agora tá faltando só eles tomarem alguma ação efetiva, né? Das costas não é o suficiente. Exatamente. Começaremos com a PEC da blindagem e da anistia. Como é que você viu essas coisas essa semana? Olha, Beth, doideira, né? A gente saiu de uma comemoração, né? Do Bolsonaro finalmente começando a pagar pelos pecados que ele cometeu. E a gente cai na semana seguinte já na PEC da blindagem, os caras já querendo aprovar, já assim no embalo, a anistia também. E aquele retrogosto que eu tava de caramba, tem que fazer alguma coisa a mais, que você falou assim, não, tem que comemorar e tudo mais. Era esse tipo de coisa que eu tava com temor, né? E eu achei bem legal, pelo menos no final da semana, as pessoas efetivamente saindo, né? Falando assim, gente, isso é um absurdo, não aprovamos. E eu, sinceramente, acho que só realmente não foi aprovado pelo Senado, justamente porque a opinião pública caiu matando em cima, né? Exatamente, foram mais de 43 mil pessoas apenas em São Paulo, isso não considerando aí o Brasil inteiro, ali na Paulista, contra a PEC da blindagem. Você esteve lá, não esteve? Então, e só pra ressaltar também, é um bom sinal aí pro Tarcísio, porque, né, o Tarcísio apoiador aí dos inimigos, e ele que vai concorrer muito provavelmente, acho, presidência aí. O Bolsonaro, inclusive, acho que já declarou apoio. A bancada do PL também já tá lá. Tá em vias de, né? Mas acho que ainda não. Então você sentiu que pegou ali e te satisfez. Era isso que tava faltando pra fechar com chave de ouro ali assim, né? A condenação do Bolsonaro. Como eu falei, como eu tinha conversado com você naquele dia, é uma das coisas. Esse apoio público foi sensacional. Teve uns estudos pós também que, se não me engano, a desaprovação do Bolsonaro subiu para 60%, então não teria nem em tese ano que vem, se ele concorresse, né? A gente talvez tivesse menos perigo, porque foi bem acirrado da última vez, né? Ele e Lula, e provavelmente vai ser Lula de novo, agora vai ser alguma outra máquina, mas mesmo se fosse o Bolsonaro, talvez não tivesse tão acirrado mais assim. E que é importante vamos ver, né? Se o pessoal que estava apoiando ele até os 45 do segundo tempo tem vergonha na cara, né? Acho que ficou bem escancarado aí. Eu acho que, na verdade, eles não têm vergonha na cara. Eu acho que, justamente, esse movimento de levantar-se uma PEC da blindagem vai de acordo ou de encontro a essa ideia de que o STF não pode punir os deles, né? Então. A diferença, assim, é gritante, né? Quando isso aconteceu com Lula, ninguém quis deixar deputados políticos imunes à investigação, a nada do tipo, né? Pelo contrário, se predisporam a ir lá e ser investigado, a ser julgado, a ser preso, a ser revisado o processo, uma vez que o processo teve ali claramente um juiz que deveria ser neutro, né? Que é o Moro, e vamos falar dele hoje. Um juiz que deveria ser neutro, estando ali enviesado, querendo condenar
antes mesmo de analisar o caso como um todo, né? Então, isso faz com que o julgamento seja injusto e tenha sido anulado. Isso a gente não fala nem de mérito de se é culpado ou se não é culpado, porque a própria intenção do juiz já anula o julgamento. E assim, para mim foi muito importante porque houveram alguns símbolos nesse final de semana, né? Então, alguns comparativos como bandeira do Brasil contra a bandeira dos Estados Unidos, né? Nas diferenças de tomada dos movimentos, né? E que é isso, não pode parar, assim, sabe? E isso tem uma coisa muito curiosa que é a esquerda conseguiu retomar ali o símbolo da bandeira brasileira. Exato. E usá-la em seus protestos, em seus movimentos, coisa que já não se conseguia mais porque associava essa imagem aos bolsonaristas. Exato. Depois da manifestação pró-Bolsonaro, cuja bandeira que foi aberta gigantesca foi a dos Estados Unidos. E tem-se essa comparação, né, de uma foto do movimento da esquerda com a bandeira do Brasil aberta e a outra com a bandeira dos Estados Unidos. Dos States. Agora, o que me resta pra falar pra esse povo vai pros Estados Unidos então, né? Não falavam pra gente ir pra Cuba? Então vai pros Estados Unidos. Vai pros Estados Unidos pra ser deportado vai ficar em 15 breve. minutos, quem pisa lá, fica 15 minutos, compra 2 Mickey e depois é deportado porque eles não querem vocês lá. Eles não se importam com vocês. Inclusive, novas contratações dos Estados Unidos, o Trump estava colocando lá uma taxa de 100 mil dólares para quem fosse a trabalho para os Estados Unidos, que a empresa que contratou teria que pagar, o que, obviamente, faz a redução das empresas que contratariam brasileiros para trabalhar nos Estados Unidos. Que bênção, né? Faz uma redução drástica nessas contratações. Vamos ver em quanto tempo vai durar essa empreitada trampista aí de excludente, né, em relação a estrangeiros. E ainda mais agora com o Brasil, que sentiu o perfume do Lula, né? Sentiu o feromônio dele no ar. Falando ainda desses movimentos, estima-se que foi o maior movimento de esquerda antidireita e centrão junto, né? Ante essa mobilização ali da PEC da blindagem em 12 anos. É muito doideira. Tempo que não se viu um movimento de esquerda nas ruas tão forte. E só simboliza o quão a esquerda estava desunida mesmo. Como ela olhava para o lado e não se encontrava, né? Não encontrava parceiros para efetivamente ter algum tipo de ação de Será protesto. Que isso não tem a ver um pouco com as instituições brasileiras que estavam um pouco... que estavam sendo atacadas na época do Bolsonaro? Então você não tinha nem a confiança nessas instituições. Não que se tenha agora, claramente. Mas... não tinha ninguém defendendo o STF, por exemplo. Né? Não tinha ninguém defendendo o Congresso ou alguns deputados. Aí quando você chega nesse lugar onde fica tudo escancarado, sem nenhum véu, nenhuma maracutaia tá na sua cara, estamos querendo ficar impunes a qualquer tipo de crime. Se a pessoa... Essa PEC seria no sentido de, se eu matar alguém, mas não me prenderem em 24 horas, que acho que é o que configura flagrante, né? Ou 72 horas, não tenho certeza. Eu não posso mais ser preso. Tem que esperar. Tem que esperar o Congresso votar se eu devo ser investigado. Exato. Imagina só que beleza pro PCC, que já tá ali mancomunado com a União. Que a gente já... isso que eu ia falar, que a gente já sabe que tem suas garrinhas intrínsecas. Ali você pega o cara do União Brasil, que tá lá misturado com o PCC e fala pra ele assim... não, agora o Congresso que vai votar se você pode ser investigado ou não pela Polícia Federal... Como é que faz? O Congresso fala, não pode não. E aí? Mas deixa a PCC fluindo à vontade com a União Brasil e vai? Nicole tava querendo isso mesmo. O Nicolas Ferreira abertamente falou, ele teceu esse texto na frente de todo mundo, assim, sabe? Que quem ia julgar eram eles mesmos. Eles iam se julgar. A gente pode ser preso desde que o Congresso determine que sim. Gente, que absurdo isso, cara. Como o quão maléfico... tipo assim, a gente pode ser preso se a gente achar que a gente deve. A gente tinha falado do Malafaia uns tempos atrás, de que vigarista ele era, né? Quão maléfica, quão maligna é essa ideia, assim, sabe? A gente só pode ser julgado se dentre nós decidimos que sim, assim, sabe? Eles estão à margem da lei, eles estão além do que eles consideram como lei, assim, sabe? Eles se autodenominam maiores do que a própria justiça. Sim, maiores que não só que a própria justiça, mas do que qualquer cidadão brasileiro que está submetido à lei. E eles... essa é a linha de pensamento que me deixa maluco, assim, sabe? Se eles se acharem superiores à população brasileira. De serviço. Eles estão prestando serviço pra gente.
Eles estão prestando serviço pra gente. A gente paga. O pessoal não gosta de bater no peito, falar pra professora, eu que tô pagando seu salário. Bate no peito e falar pra policial, eu que tô pagando seu salário. Então, eles estão no mesmo barco, gente. É isso. Exato. Deputados, nós pagamos seus salários. Exatamente. Pode ser uma parcelinha mínima. E aí que vocês ganham muito bem, inclusive, né? Eu tô pagando bem vocês. E aí, inclusive, tivemos ali alguns deputados do PT, né, que votaram a favor, que, se eu não me engano foram 12, que é menos de 20% ali da bancada do PT. Ou seja, né, por um percentual ali do PL, por exemplo, que todos votaram a favor, é realmente uma coisa bem baixa. Mas mesmo assim, feio. Vou te falar um negócio. Aí a gente começa a escutar algumas coisas. Eu fui pressionada. Eu fiz isso pra ter... Acordo. Pra não votar anistia. Tem certas situações que... Não pode se fazer esse tipo de acordo, né? Exatamente. Você tá mostrando o que você é, tua moral e tua ética, né? É a mesma coisa que, tudo bem, tô recebendo propina porque todo mundo tava recebendo, se eu não receber, eles vão me excluir. Não funciona desse jeito. Não funciona assim. A PEC da blindagem pegou muito mal. A gente teve esse movimento gigantesco nas ruas de esquerda. A gente teve deputados ali que começaram a pedir desculpas, então, né? Por ter votado a favor dessa PEC. E chegou lá no Senado, depois de toda essa repercussão, e o Senado barrou. Alcolumbre disse, aqui não passa, porque é uma vergonha. E óbvio, acho que ficou claro para todo mundo que a sociedade brasileira não é burra de achar que isso não é uma vergonha bizarra, né? Tem algumas figuras que a gente vão acabar passando abaixo do radar, né? Eu acabei de falar da Damares. É engraçado, a gente escutava ela falar mais dela só na época do Bolsonaro, quando ela entrou, que era meninos usam azul, meninas usam rosa, né? Esse tipo de absurdo. Ela é muito focada nessas questões de gênero, né? Exato, E ela foi uma das que... Eu até vi uma postagem no Instagram, meu Deus do céu, chegou o dia no qual eu tô concordando com a Damares, que ela realmente foi contra, né, a PEC da bandidagem, e que ela falou que a população ia achar um absurdo, que ia ser uma derrota, né, pra sociedade como um todo. E é isso, assim, se até esse tipo de gente aí tá baixando a cabeça pra falar assim, vocês estão malucos. Não, e é engraçado porque a pauta anticorrupção, né, tinha movido muito para a direita nas últimas décadas, né? É uma bandeira Mensalão. É uma bandeira que eles levantavam, assim... Bolsonaro pode ser qualquer coisa, até golpista, mas não é... Não é corrupto. Não pode e, de repente, eles estão votando uma PEC pró-corrupção. Mas é claro, porque é pra eles manterem a imagem deles de como não corruptos. Que se não for aprovado nenhum crime pra eles, eles não comentaram nenhum. Não tinha pensado por São geniais, na verdade. Só que não colou. Não colou, graças a Deus. E aí, graças a Deus e pátria e família. Essa bandeira da anticorrupção foi dada no colo da esquerda. Então, move-se um pouco essa bandeira. Claro que você tem ali anos e anos de construção de que a esquerda é corrupta, sendo que a gente sabe que, historicamente, a maior parte dos partidos que é condenado por corrupção são da direita e centro, né? Mas você tem essa bandeira da corrupção meio flutuando, talvez vai cair no colo da esquerda aí. É engraçado porque... É isso, o histórico diz outra coisa, só que como não são grandes figuras, são figuras muito marcantes que estão sendo presas, julgadas... Aí fica na voz de quem grita mais, né? Aquela parada da espiral do silêncio, né? Então, por mais que não sejam muitos, aqueles que fazem mais barulho estão subjugando a voz dos outros, assim, sabe? Por isso que é importante a gente ver aí o pessoal ir pra rua, ver o Emicida, ver o Djonga falar... que a cidade é nossa, que o Brasil é da população. As ruas estavam muito quietas, né? Exato. Teve também o movimento dos influencers e tal, né? Eu acho que essa galera aí que ganhou muita força nas redes sociais conseguiu fazer esse chamado ter amplitude, né? A gente veio o Jones Manuel, que tá bem colocado aí nas redes sociais, então ele teve bastante alcance. Tá gato. Se você não fala, eu falo. Você tá gato, hein, Jones? Meu lindo. Não, mas é isso. Qualquer dia a gente vai ter o Jones Manuel aqui conversando com a gente. Por favor. E o Bolívia vai ficar babando. Concordo com você. Não, mas acho que é importante. Eu sei que o Jones também tem conflitos com outros personagens da própria esquerda, mas eu acho que é importante isso, assim, sabe?
Ele tem um texto mais forte, é mais impactante. Acho que ele é menos em cima do muro do que outras pessoas. E eu, gosto muito da maneira que ele se porta, no geral. É isso, não pode ter medo de falar. Falar com base, né? A gente tem... Eu acho que a gente tem ali dois... Se a gente for falar desse assunto, a gente tem dois caminhos, né? Você tem a esquerda que faz concessões, que geralmente é aquela que consegue ascender ao poder, né? Que consegue chegar ao lugar de gerenciamento onde do país. Onde o PT chegou. Sem concessão fica muito difícil, exato, né? Exato. Mas a gente tem o Jones aí que está prometendo chegar lá e não fazer concessões. A ver. Vamos falar também hoje da brincadeira do Moro, que pegou mal. E talvez, sem a PEC da blindagem agora aniquilada no Senado, ele vai ser julgado pelo STF. Demorou, hein? Em 2022, o Moro disse numa festa junina, não, isso é fiança para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não sei o contexto, eu sei que ele disse que era possível comprar um habeas corpus com Gilmar Mendes. E a PGR passou a investigar como se ele tivesse agido com um ânimo caluniador para descredibilizar o STF. O que fica bem óbvio que sim. Sim. Ele estava fazendo isso. E, Beth, foi um período muito nebuloso para o STF, para tudo que não envolvesse o bolsonarismo sempre foi muito descredibilizado nessa época. Inclusive a própria ciência, né? Então... Exato, né? Então, assim... Não tem aquilo que o pessoal fala, que toda brincadeira tem um fundo de verdade? Então, todas as brincadeiras, todas as piadinhas, todas as risadinhas que que essa corja deu nessa época, sempre foi com um fundo de descredibilização, sempre teve um fundinho de... vira piada, entra no bololô de informação falsa que eles davam na época e dão ainda. E pra mim é isso, tem que... E a gente, assim, poderia ser um comentário... isolado, só que a gente já fez esse caminho histórico aonde esse tipo de pronunciamento foi o que chegou no 8 de janeiro, né? Foi a partir de várias figuras públicas tecendo ataques às instituições brasileiras que fez com que a gente chegasse na tentativa de um golpe já aprovado pela PGR, condenado pelo STF, de tomada de poder. Então, isso cai ali um pouco no mesmo lugar do Bolsonaro, dessa tentativa de descredibilizar o STF e as instituições. Sim. E a partir disso gerar um conflito, né, interno no país. E o Moro, com toda a arrogância que ele sempre teve, agora vai ter que abaixar a cabeça aí, passar pelos mesmos processos que ele tem que passar mesmo. A gente sabe que a cadeira dele foi comprada. O julgamento do Lula foi o escambo que eles fizeram, foi o julgamento do Lula para uma cadeira do lado do Bolsonaro, para ter poder mesmo. Então, assim, daqui pra frente tem que ir atrás de cada um mesmo, tem que caçar esses caras, mas é porque ele não tá sendo caçado por conta de divergência política, não, é porque eles cometeram um crime. Ponto. É isso. Exato. Quem vai ser a relatora vai ser a Carmen Lúcia. E o curioso aqui é que quem vai presidir vai ser o Zanin, que já teve um duelo prévio com o Moro, só que com as posições invertidas, onde ele era advogado e o Moro era o juiz. E agora o advogado, o presidente do STF será o Zanin e o Moro réu. Exatamente. É isso, né? O mundo não gira, ele capota, né, Beth? Eu acho que é complicado, né? Por dentro eu tô rindo muito, né? É muito irônico, né? Só que a gente tem que ver como que isso vai ser visto, né? Por fora. Que, querendo ou não, né? Com certeza vão tentar colocar como conflito de interesse, como se realmente fizeram uma cama de gato pro Moro se embrenhar e cair e se ferrar. E, olha, paciência, hein? Cada um tem que lidar com os B.O.s que assumiu ter, né? O Moro tá aí, já... Como eu falei. Assim, demorou. O Moro ele já vem numa situação complicada, primeiro, de fazer uso ilegal do sistema judiciário, que foi o que rompeu com o Bolsonaro lá atrás. Acho que ele não durou nem 2 anos do lado do Bolsonaro, foi o primeiro ano. Ele fez aí esse uso indevido ali do sistema judiciário, que foi o que deu a anulação ao julgamento do Lula. Ao julgamento do Lula.
E ele também vem depois de tirar o Lula da corrida eleitoral, se aliar a Bolsonaro. E por conta ali de perceber, talvez, que o Bolsonaro fosse esticar a corda mais do que ele gostaria, ele acabou saindo ali do governo Bolsonaro, mas nem por isso deixou de ser tão afrontoso com a legalidade das coisas. O que mais me deixa assim curiosa sobre a situação é que é um juiz. E o juiz deveria justamente, né, ser aquele que luta pela imparcialidade, que luta pelos direitos das pessoas. E ele é o primeiro a manipular esse sistema ali. Não sei se isso é algo que acontece no sistema como um todo ou não. Então, esse é o problema, né? Que acho que a gente começa a questionar outras áreas em outros momentos, né? No próprio julgamento do Bolsonaro, teve o voto do contrário do Fux, exatamente. E também porque ficou meio nebuloso, porque ele tinha tido conversas, a justificativa dele, olha, não teve pé nem cabeça. Mas ainda assim, por mais que seja uma declaração ali um pouco contraditória, aliás, totalmente contraditória, inclusive com outros votos dele mesmo. Exato, ainda porque assim, ele votou... mas ainda assim, Bolha, ele está seguindo a metodologia da lei. Não, tudo bem. Se ele tá fazendo isso em benefício próprio ou não, ele tá seguindo os parâmetros ali, os passo a passo da lei, né? Eu concordo que tem ali uma coisa de talvez não usar a justiça como... idealmente ela deveria ser usada, mas ele não está infringindo nenhuma regra, que não é o caso do Moro, né? Então, para mim são duas figuras diferentes, apesar de tão complicadas quanto. Tem que quebrar o sigilo do WhatsApp do Fux para ver o que tá acontecendo. Aliás, né, que o Mito falou que não quer pegar o celular dele, né? Infelizmente não foi o que aconteceu, né? Exatamente. Bom, agora a gente pode falar, eu acho que do assunto da semana, que é o match de Trump e Lula. Caramba. Rolou uma química. O Trump deu super like, né, no Tinder do Lula. Ele nem percebeu, ele só seguiu a deu notificação. Super like, seguiu o tempo dos aplicativos de namoro em menos de 39 segundos. Rolou uma química e passou a gostar. Gostei muito dele, disse. Isso foi uma troca de olhar. 39 segundos é muito pouco, velho. Um tava no início do corredor e outro tava andando e se trocaram olhares lá. Pelo que eu entendi, eles se cumprimentaram, se abraçaram. E o Lula disse algo como, vamos conversar. Não há nada fora de discussão, nada que não possa ser colocado na mesa para discussão. E aparentemente isso... conquistou o coração de Trump. É a naturalidade no olhar. Ele devia estar com vinho na boca já. Cara, mais uma vez fica bem evidente que o Lula é um excelente diplomata. Como é que ele consegue, em questão de segundos, dissolver toda o trabalho de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? Porque é isso também, né? A gente tá falando do Eduardo Bolsonaro e trabalha na mesma frase, né? Então eles já não combinam. Segundo que, cara, a gente já sabe, o Lula só precisa de um aperto de mão, de uma paçoquinha, né? E é muito curioso porque os depoimentos deles, não é depoimento que fala, os discursos deles na ONU foram completamente antagônicos. Sim. Lula defendeu a Palestina, Trump defendeu Israel. O Lula defendeu acabar com as guerras e acabar com as guerras e pensar mais na fome, a guerra contra a fome, que seria algo que apenas essa guerra todos os países poderiam vencer, enquanto Trump estava defendendo fechar fronteiras e proibir pessoas de entrar. Continua com o mesmo texto que ele tem. E acabar com guerra contra narcotráfico e etc e tal. O Lula estava falando em multilateralismo como a única saída para paz no mundo, enquanto o Trump estava falando de tarifas. Então, assim, é completamente antagônico. E chega justamente na parte das tarifas, que é onde o Brasil tem a maior rixa com os Estados Unidos, e é aí que o Trump se desmonta e fala, nem sei por que eu estou falando isso. Eu acabei de conversar por 39 segundos com ele, e ele é um cara muito legal, gostei muito dele, demos um abraço, rolou uma química, impressionante a habilidade do Lula. Já apenas no olhar 47 ali, ó, dominar seu Trump. 47, tá? É 47? Acho que não. 38? Acho que é 38, né? Do Paulo Ricardo. É? Eu não sei.
Não Eu chutei um número, porque eu lembrava que tinha 43, um número. Olhar 43. 43? Nossa, batidora na mesa. É que eu lembrei do Paul Ricard. Tá bom. Ficou empolgado, né? Lindo. Não é da minha época. Mas enfim. Minha mãe achava lindo. Mas enfim, Bolívia. Olha só que curioso essa situação. Ele nunca se referiu ao Bolsonaro como se estivesse rolando uma química entre os dois, né? O Trump e o Bolsonaro, no caso, né? E olha que eles tiveram N encontros aí. Não, e aí fica muito evidente o contraste, né? Da visita do Bolsonaro, que virou pro Trump e falou assim, I love you. E o Trump respondeu, nice to meet you. E o Lula, que não falou nada e recebeu ele é um cara muito legal. Rolou uma química. Que o Trump, ele é, né? Ele gosta de quem ignora ele, né? Ele gosta de quem se faz de difícil, né? O Bolsonaro falou I love you no primeiro encontro. Não dá, né? É muito emocionante. Cara, eu acho que é mais que isso. Mas eu vou te falar um negócio. Eu acho que o Trump, ele respeita pessoas que têm posições de chefes de Estado. Tanto que ele respeita o Putin, ele respeita o Netanyahu, ele respeita o Xi Jinping, ele já não respeita tanto o Zelensky. O Macron também não que Zelensky não é muito um estadista, né? Ele é mais um guerreador, assim, né? O cara, ele é comediante, Beth. Esse é o problema do Zelensky. Não, mas o que eu quero dizer, assim, a postura dele não é de estadista, de diplomata. A postura dele é de... Todo mundo que chegou lá com... Sabe quem é a postura dele? É de empreendedor, sabe? É outra vibe. Todo mundo que chegou com orelha baixa porque tava pedindo alguma coisa, era óbvio que o Trump ia tratar igual cachorro. Tratou o Milley também, falou assim, vocês estão indo muito bem, não preciso ajudar vocês. E o Milley ficou lá com um tweet na mão, mano. Um tweet impresso na mão velho. Pra fazer o quê? Colocar num quadro? Como se fosse um autógrafo, sabe? É muito idiocracy, né? Pra mim é muito idiocracy. Mas a gente tá falando Pra quem não conhece idiocracy, se você tá curioso como o mundo chegou nisso, assista Idiocracy, a gente vai chegar lá. O filme, inclusive, é o Terry Crews. Muito bom o filme, tá? Assistam mesmo. Mas você vê, são dois presidentes, né? Dois líderes de Estado que a gente vê que são mesmo idiotas mesmo. Eles são burros, não tem capacidade. Nem o Milley... Olha, aqui é mais fácil a gente falar do Milley porque ele é nosso vizinho. O Milley em nenhum momento demonstrou capacidade suficiente para controlar uma nação, para ter... Eu não tô falando controlar a braço de ferro nem nada do tipo, de convencer a população de que ele era o melhor para eles, né? Os argentinos hoje cospem no Milley, sabem que eles têm N situações de a gente teve a tentativa corrupção. De linchamento dele, né? Exato, por conta da família, por conta da irmã, da né? irmã, corrupção da irmã. Pô, e não foi o primeiro sinal que ele deu de mau caratismo. Teve a meme coin, que também foi um absurdo. Teve o pedir dica econômica pro cachorro do defunto. O Milley, ele é um perdido só, é uma figura, é um personagem da Praça é Nossa. É um personagem. Assim como o Zelensky era realmente um comediante, o Zelensky, ele entrou numa bucha sem saber o que estava acontecendo, foi aí dando sim pra todo mundo, no final das contas tava com o Putin cafungando no cangote dele, cara. Então, assim, no fim de tudo, era... E ó, o Bolsonaro a gente já sabe muito bem como que é, né? É cachorro sem dono. Então, a gente vê e tem noção de que, olha, do Trump também é um personagem, tanto que ele é um personagem de série. Mas vamos lá, o Trump é um personagem, só que ele é um personagem muito carismático para alguns, porque desde o programa dele, desde a história toda dele, ele sempre movimentou muito a opinião pública, né? Sim. E falando em ele movimentar a opinião pública, a gente pode pensar o quanto a direita brasileira bate continência pro Trump e segue a ferro e fogo tudo que ele fala. Aí a minha pergunta para você agora é, agora que o Trump falou que o Lula é legal, que o Lula é carismático, que é um cara muito bom, a direita, seguindo o Trump, vai começar a virar lulista? Então, ó, vou te falar um negócio. Eu tenho meus infiltrados, né? Eu tenho alguns conhecidos que estão aí em X grupos bolsonaristas aí, porque não tem nenhum lado que eles apoiam de fato, ou porque tem contato. E é isso, eles falaram que, num geral, as pessoas estão perdidas só mesmo, assim, sabe? Tipo, eles não estão entendendo, muita gente desbandou. Teve aí também a Estátua da Liberdade na Havan pegando fogo. Então, assim, eles não vão virar amor ao Trump... A questão é, o amor ao Trump vai ser maior que o ódio ao Lula? Não. Ditadura do amor, hein? Acho que quem sabe? Assim, o que vai acontecer? Uma parte vai desbandar,
vai desbandar, não vai apoiar. A outra parte vai continuar apoiando cegamente, mas não vai endossar o que o Lula fala. Mas é isso. A maior parte vai falar que foi um truque do Trump, né? O Bananinha falou isso. Exato, né? Eles sempre acham uma desculpinha. Não, é claro, ele precisa, porque senão o que ele vai estar fazendo lá? Mas, ele não tem pra onde ele voltar. Eu acho que a gente, enquanto esquerda, tem que pensar aqui. Gente, isso não é um grande feito. Não. Isso só é um grande feito pelos memes que a gente consegue fazer com a direita. Exato. Porque, assim, no geral, não tem nada de concreto. Tem uma porta aberta, aparentemente, que pode nem se concretizar. E eu entendo também que, pelo que das declarações, tanto do Itamaraty quanto do Lula, não dá para prever nada, não dá para se antecipar nada, não dá para comemorar nada. Não. O que tem que se fazer é trabalhar. Exato. Eu adoro este presidente. Mas é foda que a direita não gosta disso, né? Gosta de ficar na frente de quartel. É verdade, né? Acampar na frente de quartel, passando panela. Exato. Bom, vamos falar um pouco também do que aconteceu lá na ONU ainda, né? Netanyahu foi fazer seu discurso e rolou uma debandada de delegações de vários países. Pois é, ficou vazio, hein? Esvaziando a declaração dele, o discurso dele. O Brasil estava entre aquelas delegações que saíram. Já ter sido o primeiro pra puxar a mãozinha de todo mundo, assim. E que deixou Netanyahu falando para um plenário vazio. Bom, difícil, hein? Difícil falar sobre isso, porque eu acho que é um assunto que nem deveria mais estar sendo discutido. A gente já sabe qual que é a postura de Israel em relação aos ataques à Palestina. Não só a Palestina, mas agora tá atacando todo mundo que... Eles têm a mesma desculpa, eles dão as mesmas desculpas que os Estados Unidos dava pra atacar qualquer país do Oriente Médio. Tem arma química, não sei o que, tem célula... Agora, por Israel, tem célula terrorista. Então, eles não respeitam os limites geográficos nem políticos de outros países. Eles não se importam... O Netanyahu, ele não se importa nem com a própria população. Ele, inclusive, uma das vezes, lá atrás, quando começou a estourar a guerra da Palestina com mais afinco, né? Ele estava na Grécia em em um dos discursos dele. Acho que ele fez o discurso e na mesma noite foi pra Grécia, porque sabia que ia ter represália, começou o bombardeio. Então, assim, é aquilo, né? Muitos morrendo pra velhos senhores que estão atrás das mesas, né? Então, não tem que ser ouvido mesmo. Acho que tem que ser cada vez mais ferrenha as atitudes contra qualquer líder que tenha esse tipo de atitude dele. E a gente precisa com que eles façam mais daqui pra frente, né? Faça pressão. Agora a gente já vê que os Estados Unidos está mais fragilizado porque não tem tanto apoio. O que está se tentando agora é retirar o poder de veto da ONU, porque todas as vezes que tentam tomar ações a partir da ONU contra Israel, é vetado pelos Estados Unidos, né? Então, o que está tentando se fazer é tirar a questão do veto para poder, sim, começar a aplicar sanção a Israel, né? Exato, é isso que tem que fazer. Que Israel tem um movimento forte ali de guerrear com a Palestina por vários motivos. Tem a ver com o ataque do Hamas? Claro que tem. Isso foi uma coisa horrível que foi feito, que não tem nada a ver com a população da Palestina, tem a ver com um grupo terrorista, que quem está pagando é a população palestina. Existe o interesse comercial nos imóveis, né, no terreno da Palestina, primeiro porque tem acesso ao mar ali, é uma rota de comércio, né? Segundo porque... já existem várias empresas investindo lá ilegalmente. A ONU, inclusive, colocou um relatório onde o Airbnb, o TripAdvisor e a Motorola estavam começando a construir coisas já em território devastado ali, ocupado por Israel. Ou seja, eles estão roubando as terras, né, desse povo, que a ONU, assim como teve a força para criar o Estado de Israel, agora tem que ter a força para impedir que Israel tome o Estado de outra população. Exato. Né? Não pode ser assim, colocamos vocês aqui, agora vocês tomam tudo. Assim, é simples. Se vocês colocarem no próprio YouTube mapa de calor de Israel em relação ao território palestino, você vai ver o quanto já foi consumido, mas não é de agora. É que agora a gente tá vendo um massacre, porque é isso. Eles juntaram tudo num ponto só e agora estão fuzilando e estão tacando míssil. Mas essa tomada de território vem acontecendo desde o momento que o Israel foi colocado lá. Sim, ponto, entendeu? Existe também um interesse muito forte ali do Netanyahu, que também estava sendo
investigado por algumas situações, que obviamente vai ser culpabilizado assim que acabar a guerra, se ela acabar, porque acho que essa não é a intenção dele. Mas se essa guerra acabar, vai iniciar-se uma investigação de falha de segurança para deixar acontecer o 7 de outubro, que foi a investida do Hamas, né? E ele vai ser culpabilizado por isso. Então, se a guerra acaba, ele tá... Exato. Né? Ele tá fudido, vamos falar assim. Se a guerra acaba, ele se e ferrou. Tem que responder por crime de guerra. Hoje em dia, quem apoia ele lá dentro são os extremistas religiosos. Como é que você movimenta... Que é a direita brasileira. Como é que você movimenta os extremistas religiosos? Tendo um inimigo, claro, e transformado no diabo, como você bem colocou no episódio passado. A coisa mais fácil de você fazer para movimentar uma galera é pegar o seu inimigo, transformar ele... Desumanizar a imagem do Desumanizar inimigo. e transformá-lo num diabo. Sendo que o diabo deles seria, no caso, mulheres e crianças soterradas em escombros. Exato. Pessoas morrendo de fome, o que é um crime humanitário, né? E assim, Beth, quem tá lá... óbvio que não tem justificativa, eles estão lá, estão no meio da guerra, estão fazendo absurdos, né? Só que ainda são eles. Pra mim é muito pior ver o apoio... aqui, sabe? Que a gente não tem nenhum tipo de ligação com Israel, nenhum tipo de... nada, nem ligação religiosa tem, assim, sabe? E mesmo assim tem um apoio ferrenho das pessoas, elas nem sabem o que elas estão falando, tacando bandeira, comentando bandeira de Israel em tudo quanto é post, ignorando tantos outros posts mostrando o efeito catastrófico que tem em relação da guerra na população palestina. Porque sabe? A construção do inimigo terrorista, né? Ela é feita há décadas no cinema, né? Que você tem ali o árabe terrorista. Então, existe o Rambo, né? Existe essa xenofobia muito enraizada na sociedade brasileira, mundial, na verdade. Então, é uma narrativa muito bem construída há muitos anos, que é difícil as pessoas conseguirem sair dessa ótica e talvez pensarem que estão erradas, sabe? Eu não gosto nem de culpabilizar muito a pessoa, porque para mim é uma falha cognitiva combinada com uma construção de narrativa de muitos e muitos anos. Imagina, a pessoa assiste desde que ela tem... Hoje ela tem 50. Desde que ela tem 20 anos, ela assiste filme que o terrorista é o árabe. Você chega nesse ponto aí onde o jogo vira e quem está começando a fazer atos terroristas são as pessoas de Israel, são os líderes israelenses. Como é que você convence essa pessoa disso? É complicado. Mas aí a gente cai na questão das mídias, né? Ainda assim é cinema, Beth. Ainda assim aí o texto só me parece quando fazem correlação de violência em escola ou violência por filme ou por conta de jogo ou por conta de qualquer outro tipo de mídia que não seja a realidade, assim, sabe? Tem um trabalho de desumanização, então é um povo que tem uma língua completamente diferente da nossa e a gente tá globalizado, então a gente tem o inglês quase como segunda língua em tudo quanto é país. Então a gente, mesmo quem não entende nada de inglês, ainda assim arranha, entende uma outra palavra. Então, quando vê a imagem do árabe falando em árabe especificamente, não tá entendendo nada, então é como se não estivesse ouvindo nada. Para eles é mais fácil de você desumanizar uma pessoa assim e provar que, foda-se o que tá acontecendo. Eu acredito muito no... Eu acho que a cultura, ela é uma das armas mais poderosas de manipulação de massa que existe. E também de desmanipulação de massa, tipo assim, de construção de senso crítico, né? Então, depende muito do seu repertório. Se você teve repertório para fazer um senso crítico sobre a situação da vida real, você vai lá e vai conseguir fazer. Se você não teve repertório, e esse repertório é construído através da cultura. Então, eu entendo que você está falando que não tem uma relação direta entre o joguinho e o menino que atira no colégio, mas existe uma relação direta nas suas crenças, nos seus princípios, nos seus valores, e aquilo que foi construído a partir da sua base cultural. Então, eu acho que assim, os Estados Unidos aprendeu isso muito cedo. O investimento deles em cultura, em expandir cultura para o mundo todo, começou muito cedo. Você vê a China agora fazendo esse trabalho, tentando expandir a sua parte cultural para o mundo, porque sabe que é isso que mobiliza
que muda opiniões. Você tem o K-pop fazendo o pessoal ter uma leitura diferente da Coreia. Você tem o samba brasileiro, que faz as pessoas terem uma leitura do brasileiro como um bom vivan. Então, querendo ou não, existe essa construção que é feita a partir da cultura e que influencia. Na minha opinião, influencia muito. Não. Eu acho que influencia mesmo, mas é esse o ponto. Algumas figuras não podiam... Não podia chegar num extremo desse, assim, sabe? Acho que... Não sei. É o tipo de coisa que não consigo... Me desce. É a parada de... O pau que bate Chico teria que bater em Francisco também. Então é a parada de... Não é bandido bom, bandido morto, que o pessoal adora falar. Então a gente tá vendo um monte de ação aí, um monte de ação criminosa vindo da direita. Não só... por ideal, mas também fisicamente a gente vê N situações e que é isso, tá passando pano porque tá do lado deles, assim, sabe? Não tem um equilíbrio, não tem um... É mais interesse próprio e é isso que pra mim é difícil de conceber. Não cai nem por interesse próprio quando eles dão esse tipo de opinião relacionada a Israel, por exemplo. Porque o que influencia na vida deles aqui? Nada. E mesmo assim mas ainda é cultural. É como as pessoas se identificam com seus pares, sim, sabe? Sim. Ainda é cultural. Infelizmente. Tudo é político. Tudo é político. Por mais que eles falem que não gostam de política. Até quem eu não sou nem direita nem esquerda, você é uma pessoa com atitudes políticas também. Também é uma decisão política. Bom... Foi isso? Clima bom da porra, hein? Foi isso? Acho que né, Betinha? Esse é o resumo da semana que a gente viveu. Vai ter muita coisa ainda. Acho que muitas cordas estão aí ainda. Muitas bolas foram levantadas e acho que nos próximos, até o final do ano vai ter muita bola cortada. Eu acho muito doido isso, Beth, que daqui a 10, 15 anos o que a gente presenciou vai ter em livro de história. Vai estar aí... Estou cansada de viver momentos históricos. Tá bom, né? Eu achei que ia ser... Tá bom, já foi. Já mataram minha curiosidade já, cara. Gente, tá bom. Agora eu quero viver na tranquilidade, na paz. Exato. E que... sendo bem sincero, que essa direita nociva, eu não tenho nada contra com quem pensa diferente de mim, mas nessa direita nociva que a gente tá vendo aí de tomada no Brasil, desde que a gente deixou de ser colônia. Acho que ela não cresceu, né? Ela só se transformou. Exato. Pra mim é só extirpando essas ideias, esses ideais, cara, tudo bem, você pode ter a sua linha de pensamento. A única coisa que eu não quero é ir de maneira criminosa, as coisas acontecendo e flertando do jeito que eles falam hoje, que é a ditadura do amor, né? Eles flertaram muito mais com uma ditadura. Bom, é isso, gente. Eu acho que vocês podem comentar, curtir, compartilhar. A gente está começando aqui nossos episódios falando de política e outros assuntos. Se você gostou, quer que a gente fale sobre algum assunto específico, se você sabe de alguma coisa que vale a pena ser discutida, conta pra gente. Estamos aí no TikTok, estamos no YouTube. Só? Tá bom, né? Seguir 2 redes já tá bom. Tá bom, ixi. Tá mais que bom. Twitter a gente nunca vai chegar perto, a gente não tem nem interesse pelo X. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Gente, tchau.